Salmo de número 46, a palavra de Deus para a nossa reflexão nessa noite. Falando sobre esse Deus poderoso, esse Deus que tem poder para mudar todas as realidades, que tem poder para sustentar a minha vida e a sua vida. Mesmo quando você nem acredita mais, mesmo quando você está ali cambaleando, trupicando, a graça desse poderoso Deus te sustenta. É por causa dessa graça que você foi trazido para cá nessa noite. É por isso que o Senhor, o poderoso Deus, o soberano Deus, o impetuoso, que tem poder sobre todas as coisas, quis nos reunir aqui nessa noite. Você que está pela internet, não é um acidente. A Bíblia diz que Deus é soberano, que Deus reina, que Deus governa, que Deus dirige a história. Deus dirige todas as coisas. A Bíblia nos ensina que Deus é a origem de todo ser. Deus é a origem de toda existência. Dele e por Ele, por meio dele, todas as coisas existem. Nós vemos isso claramente na criação, nós vemos isso claramente quando o apóstolo Paulo escreve aos irmãos de Colossos, ele diz, porque por meio dele, para ele são todas as coisas. Diga você mesmo, eu sou de Deus, eu existo para Deus, para a glória de Deus. A Bíblia diz que esse Deus soberano, Ele faz tudo existir para a sua própria glória, e Ele age em tudo e em todos, é Senhor sobre todas as coisas, sobre todos os seus, e mesmo aqueles que não creem, são guiados pela poderosa mão desse Deus. Ele diz isso através de Isaías, é Ele quem conduz a humanidade, Ele quem conduz todas as coisas, segundo o seu inescrutável conselho, que Paulo em Romanos também, capítulo 11, vai dizer, ó profundidade das riquezas. O Deus que sabe tudo, o Deus que governa tudo, o Deus que direciona todas as coisas, mesmo quando nos desagrada. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, mas nem em todas as coisas estamos tranquilos e nem felizes. Se formos cristãos honestos, vamos dizer que tem coisas que nos deixam com raiva, ou não? Tem coisas que Deus faz na nossa história que a gente não sorri, a gente chora. Mas Ele está acima de tudo isso. Acabamos de cantar. Tem coisas que nos incomodam, mas o conselho de sua própria vontade é o que o conduz. E Ele concede misericórdia e Ele recusa também derramar misericórdia. Porque tudo que Ele faz é bom, tudo que Ele faz é perfeito. Você e eu somos limitados. Às vezes nós tentamos questionar Deus, por que o Senhor não visitou essa pessoa? Por que o Senhor não impediu esse acidente? Por que o Senhor não impediu essa guerra, essa tsunami? Por que o Senhor não impediu esse terremoto? Porque Ele é o Senhor da história, e não eu e não você. Ele faz todas as coisas, segundo sua própria vontade, a Bíblia diz como lhe apraz, para a glória do seu soberano poder sobre todas as suas criaturas. A soberania de Deus incomoda o homem. A soberania de Deus mexe com a alma do homem. Mas a soberania de Deus também traz paz para o nosso coração. A soberania de Deus sobre a natureza nos faz temer e tremer. A soberania de Deus sobre a humanidade. Quando Moisés reclama com Deus e diz, olha, mas eu não posso ir ao Egito, eu não posso ir diante de Faraó. Ele é o mais poderoso agora, ele é o soberano de uma potente, poderosa nação. O que o Senhor está pedindo para mim, eu, que tenho dificuldades? E Deus diz assim a Moisés, Moisés, quem é que fez a boca? Você lembra dessa história? Êxodo capítulo 3, capítulo 4, é Moisés tentando ser o Senhor da sua vida, é Moisés tentando ser o soberano da sua história. E Deus dizendo a ele, não Moisés, eu sou o Senhor, eu governo, eu direciono. Nós vemos a soberania de Deus nos seus poderosos feitos, em toda a Escritura. Nós vemos Deus governando os poderosos, nós vemos Deus, a sua soberania, a sua vontade, o seu domínio, a sua direção na salvação. Quando Jesus diz, em João capítulo 6, ninguém vem a mim, se o Pai não o trouxer.
Olha só, nós temos o hábito de dizer, não, quando eu me entreguei a Cristo. É verdade, em algum momento da sua história, você se rendeu a Cristo. Mas porque o soberano Senhor alcançou o seu coração. Porque o soberano Deus, o poderoso Deus, aquele que reina, aquele que direciona todas as coisas, nós estamos desde o início desse culto cantando sobre o reino do Senhor, que reina em nós, reina sobre a nossa casa, sobre o nosso pensar. Nós estamos cantando sobre a bondade de Deus, que nós cantamos e vivemos na dependência do bondoso Deus, porque se dependesse da minha bondade e da sua bondade, tudo já teria sido destruído. Se não fosse o freio soberano de Deus sobre a humanidade, o que acontece no Afeganistão já teria acontecido em todo o mundo. Se não fosse o freio de Deus, não existiria apenas um Adolf Hitler, existiriam milhares, milhares. E não apenas judeus teriam sido queimados, não apenas judeus teriam sido devorados por aquele poderio militar miserável, terrível, mas todos os povos da terra teriam sido consumidos pela sua própria ganância. A soberania de Deus também nos faz descansar, irmãos. Nos dá humildade, porque Ele governa, Ele reina sobre mim, Ele é bom. E como Jesus mesmo disse, não existe outro bom, senão apenas o Deus soberano, que sabe derramar sobre a terra a sua bondade. Por isso que nós podemos cantar que Ele é fiel em todo o tempo. Que tudo que Ele faz é bom. E o nosso fôlego, a nossa existência, tudo que temos, tudo que somos, tudo isso deve ser momento e motivo, tudo isso deve ser razão de adoração ao nome dEle. Só Ele é bom. Só Ele é bom. Só Ele é Senhor, soberano, e por isso somos salvos. Por causa da soberania dEle. Por isso somos guardados, por causa da misericórdia dEle. Por isso somos sustentados, por causa da força dEle. Por isso ainda o mundo não se tornou o caos, porque Ele governa, Ele põe limites. E nele você e eu estamos seguros. Fica de pé, querido, vamos fazer essa leitura da palavra de Deus. O Salmo 46 tem tudo a ver com soberania de Deus frente às adversidades da nossa vida. Isso dá segurança para os salvos, isso dá humildade para os salvos, e isso nos faz cada vez mais seres humanos que reconhecem o quanto precisamos desse Deus vitorioso. Vamos, Salmo 46, eu vou ler do 1 ao 3. Depois vocês vão ler do 4 ao 7. E nós vamos ler juntos, eu com vocês, do 8 ao 11. Vamos fazer assim? Vamos? Só que do 1 ao 3, eu vou respirar. E você vai refletir por alguns segundos no que nós acabamos de ler. Do 1 ao 3. Eu vou dar o sinal e vocês vão ler. Do 4 até o 7. E vocês vão parar e vão refletir um pouquinho, alguns segundos, sobre o que acabaram de ler. E depois nós juntos leremos do 8 ao 11. Tá certo? Vamos fazer assim? Diz assim a palavra de Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos. Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes estremeçam. Os irmãos podem ler do 4 ao 7. Deus está no meio dela, jamais será. Deus ajuda. E a terra, sim. O Senhor dos exércitos
pequena pausa. Vamos ler do 8 até o 11. Venham, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra e até aos confins do mundo quebra o arco, despedaça a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso. Vamos ler o 11 novamente? O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Feche os seus olhos. Senhor, obrigado. Obrigado, porque o Senhor é vitorioso sobre todas as coisas. Obrigado porque o Senhor é bondoso e ninguém pode ser comparado ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque apesar de tudo que parece caos, o Senhor está no trono. E do seu trono o Senhor reina sobre nós, sobre a nossa casa, sobre essa terra. O Senhor reina além dos reis, além das eras. O Senhor reina por todos os séculos dos séculos. E nós podemos descansar, porque o Senhor não é um Deus tirano. O Senhor não é semelhante ao homem, que não sabe lidar com o poder. O Senhor não é semelhante a imperadores, que fizeram tantas atrocidades para demonstrar poder, domínio, poderio. O Senhor não é como homens governantes que queimaram pessoas vivas. O Senhor não é como homens, ó Deus, presidentes que lançaram suas nações na fome, na miséria, na guerra. O Senhor é rei, Pai. E o Senhor é rei bondoso, o Senhor é rei amoroso. E apesar de toda a glória que o Senhor tem, apesar de ser quem Tu és, o Senhor poderia destruir toda a terra, e não só a terra, o Senhor podia apagar o cosmos, o universo, com uma só palavra. Mas apesar de tudo isso, Tua palavra nos ensina que o Senhor se inclina das alturas. Nós oramos aqui nessa noite, e nós, ó Deus, ouvimos a Tua própria voz que nos convida a fazer isso. Invocar o Senhor no dia da dor, da angústia, do medo, da inquietação, da insegurança. Que bom, ó Pai, que podemos contar com o Senhor. E isso nos basta. Nos basta. Nos basta totalmente. Apesar de inimigos, como o presbítero Persílio disse aqui, tentarem impedir que a obra do Senhor siga adiante. Isso aconteceu muitas e muitas vezes nesse mundo. Apesar dos lameques, assassinos que tentam matar e assustar e assombrar os fiéis, o Senhor sempre levantou Enoques. O Senhor sempre levantou homens e mulheres que não se rendem, que não se prostram à soberania dos homens, à tirania dos homens. Apesar, ó Deus, dos faraós, apesar, ó Deus, dos Nabucodonosor, apesar, ó Deus, dos Césares desse mundo, apesar, ó Deus, das distorções humanas da religião, apesar de tantos movimentos que tentaram abafar, que tentaram destruir, que tentaram acabar com a voz de cântico de adoração do Teu povo, o Senhor sempre se levantou e o Senhor sempre estendeu as Suas mãos e guiou e governou e deu vitória ao Teu povo. E é isso que nós celebramos, é ao Senhor, é o Teu poder, é a Tua soberania. E é verdade, Pai, é verdade. Existem dores reais, existem coisas que nos assombram,
porque somos limitados, porque não enxergamos como o Senhor. É verdade que somos pequenos, é verdade, Pai, que muitas vezes parece que passa uma folha em branco e nós ficamos mudos diante das lutas, das aflições dessa vida. Ó Pai, mas que nessa noite a Tua soberania coloque um novo cântico nos nossos lábios. Traga de novo esperança para o nosso coração. E se porventura a chama do Teu Espírito, por alguma razão, por algumas guerras ou algumas situações ao nosso redor, se essa chama estava diminuindo, Pai, que o Teu Espírito nessa noite coloque lenha santa no nosso coração e que a nossa alma seja altar vivo, santo e agradável ao Senhor. E que possamos sair daqui, e aqueles que estão conectados pela internet, possamos, ó Deus, no final desse culto, desse momento de adoração, que já falamos com o Senhor, agora ouvindo Tua voz, possamos sair renovados. Não só para essa semana, mas por toda a nossa caminhada cristã. Faz isso, por favor, Pai, conosco, porque suplicamos no nome de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. Pode sentar, querido. O Salmo 46 é fantástico. Eu particularmente gosto muito dos salmos, gosto muito da poesia hebraica, isso não é segredo para ninguém. E tenho tentado estudar isso há algum tempo e acho que ainda vou levar uns bons anos aí fazendo isso. Mas o Salmo 46 é um salmo muito especial, porque esse salmo mostra alguém que passa por lutas, que passa por aflições, mas que tem um cântico de confiança. E é alguém que confia, e confia de tal maneira que convida as pessoas também. É alguém que não se conforma em vir sozinho para o culto. É alguém que não se conforma em adorar Deus, em cantar a Deus, em dizer quem Deus é, sozinho, para si mesmo, para a sua própria alma. É um salmo missionário também, porque ele convida, ele diz nosso. Você percebe que ele não quer que você leia para você, ele quer que você pense no coletivo. Ele quer que você entenda que é uma chamada à confiança, não de uma pessoa. O salmista não é egoísta. Ele não diz assim, eu estou bem com Jesus, eu sou feliz, e você que vai caçar quem te quer, né? No português. Você que vai viver a sua vida como você quiser. Não. O salmista tem uma preocupação nacional. Ele tem uma preocupação com os seus irmãos, com o seu próximo. Ele diz, olha, eu conheço esse Deus, eu sei, as lutas elas vão surgindo, e aqui algumas figuras de linguagem são preciosas para nós, mas diante da soberania de Deus, ele diz, olha, frente a essas adversidades que nós enfrentamos, e que nós ainda vamos enfrentar, eu quero que você entenda comigo, eu quero que nós façamos esse exercício juntos, porque uma andorinha não faz verão, né? Um crente só, não tem graça, né, irmão? Tem que ter os loucos por Cristo aí, como disse Paulo, espalhado pela face da terra. E nós precisamos dizer quem somos diante das adversidades. Mas acima de quem somos, quem é por nós? Quem é o nosso Deus? Porque o que nos dá força nas lutas? O que nos dá força na hora das adversidades, das tribulações, das nossas inquietações, da insegurança, das tempestades desse mundo? O que nos dá segurança? Não é quem nós somos, mas é quem é Deus em nós. É o que Deus faz por nós. Toda a diferença aqui da vida desse salmista não é quem ele é, mas quem é o nosso Deus. Esse cântico de confiança tem tudo a ver com fé. Essas canções dos Salmos, nós estamos no segundo livro dos Salmos, são 5, né? Nós estamos no segundo. Essas canções de confiança é de alguém que não vive ainda o livramento. Porque às vezes a gente fala assim, mas esse irmão aí está na bênção, né? Ele fala isso porque ele não sabe a luta que eu estou enfrentando. E muita gente pensa isso aqui na igreja. Se você é um crente verdadeiro, você sabe que você já pensou isso a respeito do pastor que prega. Às vezes você fala assim, mas o pastor está falando isso porque não é com ele. Se calinho tivesse no dedinho dele, ele ia ver o que é bom para a tosse. Irmão, isso aqui, quem escreve isso aqui
é alguém que está passando pela aflição ainda. E aí tem até um cântico, né, que diz que vai passando pela prova dando glória a Deus. É isso que ele está fazendo mesmo. Ele ainda está na prova, ele não saiu da prova. Os cânticos, os salmos, que são cânticos de confiança ou confissões de fé diante da adversidade, e a confissão aqui é quem é Deus, seu poder, a sua soberania, é para quem ainda está na luta. Mas pelos olhos da fé, por quem Deus é, essa pessoa se vê vitoriosa. Vitoriosa. E não sozinho, mas ele se une ao povo de Deus. Irmãos, até tinha um hino antigo também, o Elton deve lembrar, que a vitória é do povo de Deus. Esse hino cantava direto na minha igrejinha lá. Minha não, né? Na igrejinha que eu fazia parte quando eu era molequinho. Porque a vitória é do povo de Deus. Quem já ouviu esse hino aí? A vitória é nossa, é do povo. É exatamente isso que o salmista está dizendo. A vitória não é minha, a vitória não é sua. Aquela coisa, não, porque você tem que ver, irmão. Ó, eu estou aqui na brecha, eu sou abençoado, porque eu sou fiel nos meus dízimos. Que nada, irmão. O cântico do salmista aqui não tem nada a ver com o seu egoísmo, nada a ver com a idolatria da espiritualidade elevada. Aqui é o salmista dizendo assim, a vitória é nossa. Fala para quem está do seu lado aí, irmão, a vitória é nossa. A vitória é nossa, a vitória não é sua, não é minha, a vitória é nossa. É isso que o salmista está cantando aqui, que bênção. Eu prefiro um líder de louvor falando isso, né? Irmãos, vamos cantar, porque a vitória é nossa. Fica feliz porque o nosso Senhor e Salvador, fica feliz porque o nosso Deus, olha que beleza, né? Você está incluído, eu estou incluído nisso. É assim que o salmista canta. Essa canção de confiança, canção de fé, expressa a aflição de alguém, mas acima da sua aflição, o poder do Deus, a quem nós servimos, amamos e louvamos. Salmo preciosíssimo, como toda a palavra de Deus, mas essa certeza é indiscutível para ele. Não tem negócio aqui para o salmista. Ele não tem nem um pouquinho. Mas será mesmo, pastor? Será que Deus vai colocar a mão? O salmista não tem nenhuma gota de dúvida nesse mar da graça de Deus. O salmista tem essa certeza incontestável no poder de Deus para salvar, no poder de Deus para quebrar, para despedaçar, para reconstruir, para edificar. O salmista confia no caráter de Deus. A base da confiança aqui não é nele, não é na placa dele, não é na denominação dele. Eu acho que ele é até presbiteriano, porque tem 3 pontinhos aqui, porque são 3 estrofes, mas não é isso que o salmista está dizendo. A base da confissão de fé dele, a base da sua crença é o caráter de Deus. O caráter de Deus é seguro, irmão. Não é seguro você confiar em você. Não é seguro você confiar nas suas atitudes. Não é seguro confiar no seu dízimo, na sua oferta. Não é seguro confiar num outro homem, numa outra mulher, num ser humano pecador como você. Não é seguro. É seguro confiar no caráter de Deus. Base sólida. Sólida para momentos de dificuldades, de aflições. Caráter de Deus. Eu acho interessante que aqui é como se ele falasse com ele, com o povo, e isso vai ecoando ao longo dos séculos, e Deus trouxe para nós. Canção de confiança. Ele está cantando quem Deus é. Irmã, a melhor coisa é você viver dizendo quem Deus é, pregando a respeito de quem Deus é. Não adianta você falar, não, porque na minha igreja, desde 1859, veio um missionário dos Estados Unidos aqui, o nome dele. Você está pregando o nome de alguém. Não, porque a minha família, nós somos os fundadores dessa igreja, e porque nós somos os fundadores, eu já vi isso. Você está pregando o nome da sua família. Complicado isso. Não, porque o meu pastor, olha, você está pregando o nome de um homem. E o salmista nos ensina que nós devemos pregar, que nós devemos cantar em nome de Deus. Nós cantamos quem Deus é. Eu cantarei a bondade de Deus. Não é isso? Eu cantarei que Deus reina em mim, que Deus reina no seu povo. Eu vou cantar, eu vou dizer que Ele é vitorioso.
e eu estou garantido nele, não em mim. É a melhor coisa, gente, que a gente pode fazer. Então vamos embora, irmãos, já acabou isso. Mas o salmista, ele traz tantos desafios aqui para nós, mas isso nos basta. Viver solidificado em quem Deus é. Orar segundo o caráter de Deus. Deus, o Senhor é perfeito, eu sou imperfeito. Deus, eu tenho dificuldades, mas o Senhor não. É muito melhor. Olha a oração de Daniel. Olha a oração de Neemias. Olha a oração do próprio Filho de Deus no jardim. Olha como Jesus ora, que fenomenal. Pai, se possível, mas contudo não seja feita a minha vontade. Jesus podia pregar a si mesmo, não podia? O Filho de Deus, Deus encarnado, e ele não faz isso. Ele exalta o Pai, ele se submete ao Pai. Quem é o Pai? E o salmista canta quem Deus é. Diante das nossas adversidades, ao contemplar a soberania de Deus, esse Deus maravilhoso, o nosso Deus, nós cantamos quem Ele é. Quem é esse Deus? Por que há tanta esperança? Por que há tanta confiança, tanta fé? Sabe por quê, irmão? Porque Deus é mais poderoso do que a fúria da natureza. Deus é mais poderoso do que a fúria da natureza. Alguns crentes parecem que às vezes se esquecem disso. E quando eu falo da natureza, eu não falo apenas dos fenômenos da natureza, dos terremotos. Olha comigo o versículo 2 e 3 do 46. Olha o que o salmista vai dizendo, ele vai descrevendo. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, quer dizer, ainda que ela virasse ao avesso, e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas... Aqui é a ideia do caos mesmo. Aqui é a ideia de toda a criação sendo modificada. Aqui é a ideia de que pudesse acontecer ao mesmo tempo tsunamis ao redor de todo o planeta Terra, irmãos. Ou que no fundo do oceano houvesse cismas, houvesse tremores tão pesados que os montes que são altos pudessem se derreter. Ou que todo o planeta onde há planície, ou onde há um terreno reto, tudo isso pudesse tornar montanhas, tudo ficar fora do seu lugar. A fúria da natureza é incontrolável, irmão, é incrível, né? Às vezes nós vemos algumas cenas na televisão e parece que são maquetes, grandes edifícios, grandes construções. O que é uma grande construção diante de uma tsunami, irmão? O que é uma grande construção diante de um terremoto? De um grande terremoto? O que é uma grande construção? Por mais que hoje já existam engenharias, e aqui tem um engenheiro aqui, que eles pensam, como é que um prédio pode aguentar um tremor? Mas há um limite para nós, há um limite para o físico. Porque quando a terra treme, irmãos, ninguém se segura não. Ninguém se segura. Mas Deus é mais poderoso do que a fúria da natureza. Quando eu falo da fúria da natureza, eu falo do seu próprio corpo. Você manda no seu corpo? Você manda no seu corpo? Aqui ele ilustra essa imagem do caos, né? Antigamente os povos tinham essa ideia de que o Deus que controlasse as águas era o mais poderoso. Por isso você vai ver quando Elias está no monte e eles estão gritando para Baal fazer chover. Baal tem o controle das águas, Baal tem o controle das estações, Baal poderoso, Baal, e Baal não vai trovejar é coisa nenhuma. Porque na antiguidade sempre foi assim. O Deus que controla a natureza é o mais poderoso. O Deus que sustenta, o Deus que freia as tempestades ou que faz parar de chover, se chovesse muito, ou se tivesse seca, os homens começavam a se chicotear, como os 400 de Baal fazem. Na criação, se você pesquisar sobre todos os mitos entre os povos antigos, todos eles vão falar de um Deus que governa
sobre as águas. Mas isso não é verdade. Por mais que eles clamassem no momento que Deus prometia chover, não adiantava nada o clamor deles. E quando Elias pede a chuva, quando Elias pede chuva, que não chova primeiro, fica um tempo sem chover. E agora quando ele pede chuva de volta, chove. E se o povo pede fogo então? Como aqueles homens no monte. Elias, para zombar, eu acho que Elias era meio carioca, assim, meio nordestino, que gosta mesmo de dar uma zombada legal. Ele está assim, ixi, tadinhos, olha pobrezinho, está gritando aí. Bate mais um pouquinho aí nas suas costas. Parece que Elias é meio sanguinário, mas não é isso. Elias está zombando do Deus deles. Porque que Deus é esse que não tem controle sobre o fogo? Um elementozinho, o fogo. O que é o fogo para Deus? O que é água para Deus? O que é vento para Deus? O que é terra para Deus? E Elias dá uma zombada mesmo. Se bate aí mais um pouquinho, talvez o seu Deus vai ter mais misericórdia. Talvez ele está até dormindo, né? Seu Deus está até dormindo. Mas o Deus da Bíblia não, o salmista traz essa visão clara de que esse Deus é mais poderoso do que a fúria de toda a criação. Se fosse possível a própria criação se rebelar contra toda a humanidade, o nosso Deus tem poder para fazê-la acalmar. Se você olha para o seu corpo, como eu dizia, você olha para o seu corpo, você não tem controle. Irmãos, eu tinha minha barbinha toda pretinha há um tempo atrás. E aí tinha até uns irmãos aí que ficavam falando se eu passava um Grecinho 2000. Né? Eu falei, irmão, o que é isso? Isso aqui é pretinho de natureza. E agora, mesmo eu sendo palmeirense, eu estou tendo que carregar o preto e branco aqui, irmãos. Não é fácil, não. Porque a gente não tem controle sobre a matéria. A natureza física, nós não temos controle. Nós não temos controle, nós ficamos gripados e a gente fala assim, vou tomar um chazinho, limão com alho. Aí minha mãe, que é mineira, que gosta de judiar um pouquinho mais, ela amassa cebola, joga mel e um monte de negócio lá. Se você tomar, arrepia até o último fio de cabelo da sua alma. Para curar o corpo. E não cura. Isso mostra que nós não temos domínio sobre a natureza. Sobre a água, nós não temos domínio. Nós não temos domínio sobre a terra. Nós não temos domínio sobre o vento. Nós não temos domínio sobre os nossos olhos, sobre o nosso corpo. Mas o nosso Deus é mais poderoso do que toda a natureza. Toda a natureza. Amados irmãos, e nós podíamos ficar aqui só nessa primeira estrofe. Ele está dizendo, o nosso Deus, ele pode dizer, mar, aquieta-te. E quando ele diz, irmãos, as águas, elas têm que ficar paradinhas. Quando ele diz assim, ô vento, eu não quero ouvir sua voz não, viu? Shhh. Tudo fica em silêncio. Quando nós vemos a narrativa bíblica, é muito empolgante, porque Noé está no dilúvio. Noé está no dilúvio. Você já parou para pensar que em meio a todas aquelas águas, o lugar mais seguro para Noé era um pedaço de madeira? Olha como Deus tem o controle sobre as coisas. Olha como Deus governa, porque até então não tinha chovido sobre a terra, e o Deus que tem o controle sobre a natureza, que abre todas as fontes das águas para castigar, para punir o homem rebelde, o iníquo, para punir o pecado, para julgar o maldoso, o assassino. É o Deus também que diz, Noé, constrói uma arca. Constrói uma arca. E Noé fica seguro com a sua família. No meio das águas, o mais seguro é um pedaço de árvore. Você já parou para pensar nisso? Por que ele faz isso? Porque ele é poderoso para sustentar madeira sobre águas. Porque ele é poderoso para não deixar a madeira apodrecer mais de um ano. Com muitos animais e toda a família de Noé, ele sustentou Noé sobre as águas. Porque ele é mais poderoso que as águas. Não é a madeira que é mais poderosa. É o saber dele, é o direcionamento dele, é mais poderoso. Quando nós olhamos no decorrer da narrativa bíblica, esse Deus que é mais poderoso do que toda a fúria da criação, é o Deus que sobe no monte cansado para orar. E no meio da noite ele vem andando, tranquilo, tranquilo.
Eu, como gosto de jazz, prefiro pensar que ele estava ouvindo um jazz, assim, e vindo naquele passo a passo, tranquilo, andando sobre as águas. E os discípulos se assustam. Eles gritam, é um fantasma está vindo. É um fantasma. Estamos vendo um fantasma. Que isso? É espírito ruim? Não. É o dono do universo. É o dono das águas. É aquele que disse, haja luz. É aquele que disse, apareça a porção seca. É aquele que diz ao vento, fica quieto. E o vento fica. E Pedro diz, se és tu mesmo, Senhor. Se és tu mesmo. Se tu és mais poderoso do que essa água, do que a gravidade. Se o Senhor é mais poderoso do que tudo que a gente conhece, então diz para mim, Senhor, diz para mim andar por essas águas e eu vou. Que maravilha, irmãos. Que coisa maravilhosa. Se a gente não cantar para esse Deus, se a gente não cantar sobre o poder desse Deus, eu te pergunto, meu irmão, você vai cantar sobre o quê? Se diante das adversidades da sua vida, você naufragar nas águas da incredulidade, ou no terremoto da sua alma, se você for destruído pelo soprar dos ventos mundanos, meu irmão, não resta nada para você. Mas se você confiar no Deus soberano, se você crer nesse Deus maravilhoso, que fez os céus, a terra, o mar e tudo que há, que sustenta o seu corpo, o seu oxigênio é dele, os seus olhos são dele, as suas mãos são dele, você é dele, sua casa é dele, ele controla a sua vida, ele governa a sua vida. Se ele é o Senhor da sua história, como é da nossa história, dos cristãos, dos filhos de Deus, de Noé, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Pedro, de Tiago, de João, se ele é o seu Deus, se ele é o soberano sobre a sua vida, você se renderá a ele como as águas o faz. Você vai se dobrar diante dele. Você vai acalmar seu coração. A palavra de Jesus é, calma, sou eu. Os discípulos assustados, Jesus, calma, sou eu. Tenha medo. É isso que o salmista está cantando. A soberania de Deus frente às adversidades nos fazem cantar que o nosso Deus é mais poderoso. Nós cantamos um hino, cantamos cânticos que falam sobre isso, porque Ele é. Além de ser mais poderoso que a natureza, que a fúria da natureza, Ele é mais poderoso do que a fúria dos homens. O nosso Deus é mais poderoso do que a fúria de todos os exércitos. Passa seu olho aí comigo, por favor, na terceira estrofe que vai do 8. Vai do 8 em diante, diz assim, venham, olha lá o convite dele, venham, vocês que estão aqui, vocês que estão aí pela internet, venham contemplar as obras do Senhor. E ele começa a descrever o que ele tem feito. Ele tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Não tem lugar onde ele não possa chegar, é isso que o salmista está dizendo. Ele quebra as armas dos homens, ele despedaça. Irmãos, a bomba atômica não é nada perto da palavra de Deus. Nós nos assustamos com as armas humanas, mas o salmista está dizendo, ele quebra, ele despedaça. O que é mais precioso para os exércitos, os carros daquela época, carros tão fortes, quem tinha carros como Faraó, era o militar que estava garantido, a guerra era dele, porque todo mundo andava a cavalo. Quem tinha cavalo em seu exército já estava por cima, mas quem tinha um carro, quem tinha um carro de guerra, destruía milhares, centenas de milhares. Ele está dizendo, mas Deus queima esses carros no fogo não são nada para Deus. A fúria de um exército, e aí a palavra dele é, calma, aquietai-vos. Quando ele diz aquietai-vos, a gente pensa assim, mas o salmista está dando a ordem para a gente calar a boca, é isso mesmo. A ordem dele é, não ouça a sua voz. Não fica falando o que você pensa. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele está dizendo isso ao próprio salmista.
E o salmista está compartilhando isso. Aquietai-vos, calma. As guerras não vão destruir o povo de Deus. Esses carros dos inimigos, essas armas dos inimigos, não vão acabar com a vida do povo de Deus, não. Esses instrumentos malignos, satânicos, que os exércitos do inferno tentam lançar sobre o povo de Deus para destruir, para espalhar, para acabar com a fé, para tirar toda a confiança, não prevalecerão contra o povo de Deus. O salmista está dizendo isso. Contempla as obras do Senhor. Olha o que Ele faz, olha o que Ele fez na história. Deus é mais poderoso que a fúria dos homens. Contemplai, lembrem-se, ao mesmo tempo que Ele diz para olhar ao redor do globo, Ele está dizendo, lembrem do que Deus já fez por nós. Ô meu irmão, é a primeira vez que você passa uma luta na sua casa? É a primeira vez que você passa uma dificuldade no seu país? É a primeira vez que o mundo enfrenta guerras? Mas vinde, contemplem a grandeza de Deus, contemplem o domínio de Deus sobre todas as coisas. O salmista chama, quando ele fala de carros, óbvio que ele está falando do Egito. O Egito era essa nação poderosa com carros, com soldados muito bem treinados, com lanças. Em espanhol é jinete e caballo. É a ideia de que alguém tem o controle de animais e de armas, e que é poderoso. Mas olha o que Deus fez com eles. O Deus que controla, que é mais poderoso do que todos os elementos da natureza, o Deus que controla as águas, lançou águas sobre exército tão poderoso, parecia tão poderoso. E olha, no momento que o povo de Deus clama, no momento que o povo de Deus está ali, na adversidade, apertado de um lado, do outro lado as águas, e o povo começa a desesperar, e o povo começa a dizer, Moisés, por que a gente saiu de lá, Moisés? Agora a coisa vai piorar, Moisés. E Moisés clama, e Deus diz, por que clamas a mim, Moisés? Coloca o cajado aí. O Deus que controla a natureza desbaratou, irmãos, todo o exército, e até hoje na arqueologia, na busca dos geógrafos, naquela região, eles encontram o tempo todo ilustrações daquele grande evento histórico. É real. E não é real porque eles estão dizendo que é real porque o Deus único, verdadeiro, estendeu as mãos para parar a fúria de Faraó, para tirar o ódio que perseguia, para destruir, para aniquilar o seu povo. Foi Deus, não foi Moisés. Vinde contemplai o que Ele faz, o que Ele tem feito. O próprio Deus testemunhando a respeito de si mesmo aqui. Aquietem-se, saibam que eu sou Deus. Ele dizendo sobre si mesmo. O que é mais sagrado, irmãos, para um crente? Senão a voz do seu próprio Deus dizendo para você no meio das lutas, das assolações, das guerras: calma, eu sou o teu Deus. Calma, eu sou mais poderoso que os políticos. Eu sou mais poderoso do que os 3 poderes. Esses poderes não são nada para o nosso Deus. São necessários para nós humanos, mas para o nosso Deus, nada. Ele é dono. A Bíblia diz claramente que é Deus que faz subir, mas é Deus também que derruba. Se o rei não quiser sair daí, Deus acaba com ele. Se ele for como Herodes, se ele começar a blasfemar contra Deus, contra a igreja de Deus, contra o povo de Deus, ele vai ser comido de bicho. Você não crê, cristão? Porque a fúria dos homens não é maior do que o poder de Deus. O salmista está dizendo isso para a gente cantar. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Nosso rei nunca perdeu uma batalha.
Nosso rei não pode ser vencido por exército nenhum humano. Toda figura de exércitos aqui poderosos. Para você, quem é o exército mais poderoso da terra hoje, meu irmão? Minha irmã, quem é o exército mais poderoso da terra para você? Pior que tem uns cristãos que já pensaram, os Estados Unidos. Não, irmão. Não é a China, não é a Coreia, não é a Rússia. O exército mais poderoso é o exército de Deus. É o povo de Deus. A oração do povo de Deus. Quando você ora, quando você canta, quando você confia nesse Deus que é mais poderoso do que a fúria da natureza, que é mais poderoso do que a fúria dos homens, quando você se rende a Ele, quando você confessa o nome dEle, quando você espalha a verdade sobre Ele ao redor da terra, meu irmão, ninguém pode te parar, ninguém pode deter, é obra santa, é causa do Senhor, é glória, é graça do Senhor, é bondade do Senhor espalhada sobre a terra. O Império Romano não pôde acabar com o povo de Deus. A idade conhecida por alguns como idade das trevas não pôde fazer isso, porque é Deus que sustenta o seu povo. Ele é soberano. Em meio às adversidades, não tenha medo da fúria dos homens, mas se renda em louvor e adoração ao Todo-Poderoso, que conduz a história dos homens. Ele tem nas suas mãos todo o poder. Jesus sendo preso em João capítulo 18. Texto maravilhoso, os homens chegam com aquela tochas, pedaço de pau. Eu fico imaginando, a gente vê as cenas dos filmes, não é verdade? A gente vê eles chegando, aquela turma toda, né? Eu acho que não foi daquele jeito não, acho que foi muito pior. Porque eles queriam provar que eles eram os religiosos certos. Eles queriam provar que eles estavam do lado do exército romano, que eles estavam do lado de César, que eles não queriam bagunça no império, mas na verdade eles estavam com inveja, com raiva, com rancor de Jesus, porque Jesus denunciava o pecado dos fariseus. Jesus falava que eles eram raça de víboras, que eles eram filhos de Satanás, eles eram mentirosos, e eles estavam com raiva de Jesus, fúria contra Deus, e eles entram no jardim, depois daquele momento em que Jesus se rende ao Pai, depois daquele momento da oração, do fortalecimento, eles entram no jardim. E a pergunta de Jesus é muito simples: a quem vocês buscam? E eles dizem: Jesus, o Nazareno. Jesus não é covarde não, irmãos. Aqueles quadrinhos lá, meio europeu, aquele Jesusinho, um rostinho de coitadinho, magrinho assim, tipo de hoje, bem pobre. Não. Jesus sem barba, irmão, todo judeu é barbudo. Um rabino tinha que ter barba. Você vê um coitadinho, mas João 18 não diz isso. João 18 diz que Jesus vence a fúria daqueles homens. Sabe como, irmãos? Com uma só palavra. Eles dizem: é Jesus, é o Nazareno. E Jesus diz: eu sou. Eu sou. E quando ele diz isso, aqueles homens caem no chão, caem por terra, diante do poder do Deus Todo-Poderoso, do soberano da criação, do Salvador, daquele que mantém o seu povo, que livra seu povo dos exércitos inimigos, ainda que contra você um exército se acampe, seja ele visível ou invisível, o Senhor dos exércitos está conosco. Ninguém pode parar o povo de Deus. Ninguém pode tirar dos seus lábios essa canção de louvor. Ele é mais poderoso que a fúria da natureza. Ele é mais poderoso que a fúria dos homens. E eu deixei o meio propositadamente desse salmo. Porque a estrofe do meio, do versículo 4 aqui ao 7, esse é algo maravilhoso da promessa de Deus para nós. Olha o que diz: há um rio, não humano, há um rio, não de águas que você conhece, há um rio, cujas correntes alegram a cidade que ainda você vai ver, a cidade de Deus. Não é Jerusalém que ele está falando, Jerusalém não tem rio, está falando da cidade de Deus. A cidade de Deus. Onde é essa cidade de Deus? É o santuário das moradas do Altíssimo.
na cidade de Deus, onde Ele mora, onde Ele reina plenamente, onde todos se submetem a Ele, onde todos o adoram agora. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã, e bramam as nações, e reinos se abalam, e Deus faz ouvir a sua voz, e a terra se desfaz. Há um contraste do salmista. O Deus que é mais poderoso do que a fúria da natureza, do que a fúria dos homens, é o Deus em quem você pode confiar. É o Deus em quem você pode descansar seu coração, cristão. Em Deus e com Deus você está garantido. Em Deus e com Deus. Em Deus, nele. Parte dele. Cidade de Deus. Povo de Deus. Corpo de Deus. A Bíblia usa figuras maravilhosas dizendo que você é menina dos olhos de Deus, ou seja, que Deus se importa, que Deus vê, que Deus ouve e que Deus se sensibiliza com as causas do seu povo. Em Deus, com Deus, Deus conosco. Olha como Ele se importa conosco. O poderoso Deus, que é mais poderoso do que a fúria da natureza, dos homens, o poderoso Deus se importa com os seus pequeninos, que são falhos, pó. Ele se importa. Em Deus e com Deus somos mais que vencedores. Em Deus e com Deus estamos garantidos, irmãos. É isso que ele está dizendo, porque Deus tem uma cidade, Deus tem um mistério reservado para o seu povo. Deus tem um lugar especial para nós. E aqui nós somos peregrinos, nós somos passageiros, mas Deus tem um lugar maravilhoso para o seu povo. Deus está no meio dessa cidade. Ela ainda não desceu dos céus, mas ela vai descer. Amém, meu irmão? Ela ainda não desceu. Agora um culto que nós participamos como esse, que nós podemos orar, cantar, nós podemos nos deleitar na presença de Deus. Isso aqui é só um docinho para você experimentar agora, só uma gotinha da graça de Deus. Mas a Bíblia diz que o que os olhos humanos não viram, o que, irmãos, o que você não tocou fisicamente, é o que Deus tem reservado para nós. É o que vai muito além do que você imagina. Ruas de ouro, cidade santa, cidade de Deus. O contraste da cidade de Deus com a cidade dos homens. Esse rebuliço da natureza, esse rebuliço político, filosófico, sociológico, religioso, teológico. Essa bagunça que muitas vezes está à nossa volta. Esse caos que parece que não tem freio. Tem freio. Há um plano, há um Deus, há um Senhor que está governando tudo isso. E o que Ele tem preparado para nós é a santa cidade. É a santa cidade. Essas águas nos regam agora. Essas águas estão caindo como gotas sobre nós. Mas vai chegar o tempo, irmão, minha irmã querida, que você vai poder mergulhar nesse oceano da graça. E você nunca mais vai sair desse oceano de graça, de favor, de bênção. Tudo que Ele preparou para o seu povo. Para mim, para você, para nós. Em Deus e com Deus estamos garantidos. Irmão, com Deus você é maioria. Você já parou para pensar nisso? Às vezes, na hora da adversidade, a gente diz assim, meu Deus, mas eu estou sozinho aqui. Oh, meu Deus, o Senhor não está me vendo não, Senhor. Eu estou sozinho aqui, eu até queria cantar igual o salmista lá no Salmo 46, mas eu estou sozinho aqui, Senhor. Ô, crente, não é isso não. Ele está com você. Olha a palavra do salmista, desde o primeiro versículo até o último. Ele diz assim, Deus é nosso refúgio. Deus é nossa, não minha, nossa fortaleza. Deus é nosso médico. Deus é nosso cirurgião. Deus é aquele que é o socorro. Ele é melhor que paramédico, Ele é melhor que Cruz Vermelha, Ele é melhor que a Mil, Ele é melhor que Sancil, Ele é melhor que qualquer convênio humano. Ele é Deus e sustenta a sua vida, está com você. Ele diz, ele repete isso, o Senhor dos exércitos nunca nos abandonou. Nunca, meu irmão.
Isso é sensação sua. É a prova, é a dor, mas tira os olhos disso, tira o seu coração disso, e como salmista, confia no Senhor, entrega os seus caminhos a Ele, entrega os seus pesares, entrega a sua dor, entrega a sua inquietação, confia, Ele está conosco. Versículo 1, versículo 7, versículo 11, começa a primeira estrofe falando da presença de Deus, final da segunda estrofe, presença de Deus, final da terceira estrofe, para você não ter dúvida, presença de Deus. Sozinho nunca, meu irmão. Sozinho nunca. Sozinho nunca. Fala comigo. Sozinho nunca. Fala você. Nunca. Você com Deus, você é maioria, meu irmão. Eu amo aquele texto de 2 Reis, capítulo 6. Ô irmãos, o rei, olha só, o rei da Síria. Mas que negócio é esse? Toda hora eu faço um plano e alguém descobre o meu plano. Quem é o miserável que está sendo o dedo duro aqui desse exército? Alguém diz para ele assim, olha, diz que lá nas terras desse povo aí, diz que lá tem um profeta aí, que teme um Deus poderoso, parece que esse Deus é mais forte do que as águas, a revolta dos mares, parece que esse Deus aí não tem medo de tremor, de terremoto, de vulcão, parece até que esse Deus tem o controle dessas coisas. Olha, tem um profeta aí que diz que não tem medo de nenhum exército não, viu? De espada, essas coisas. O nome dele é Eliseu. O nome dele é Eliseu. Aí o rei se... Ah, é? Pois nós vamos capturar esse Eliseu aí. E o rei manda um exército enorme prender Eliseu. E o moço de Eliseu, depois você lê na sua casa, ele olha aquele exército e ele fala assim, e agora? Eliseu, não tem jeito para nós não. Eliseu, tudo bem, Deus já mostrou vários milagres, sinais na natureza, já parou alguns homens, mas esse exército aí não vai ter jeito não. Eliseu, nós estamos sozinhos aqui, cara, e agora? Só nós dois contra esses homens tudo aí. Rapaz, não vai sobrar nem... Eliseu do céu, se eles levar a gente vivo, a gente está no lucro. Não tem crente que é assim? Ele fala, não, eu confio em Deus, confio no poder de Deus. Eu sei que Deus é dono da chuva. Eu sei que é Deus que faz o sol brilhar. Eu sei que é Deus que traz a lua. Eu sei que é Deus que faz verão e inverno. Eu sei que é Deus. Eu sei que é Deus que para a raiva dos políticos. Eu sei que é Deus que permite. Eu sei que é Deus que põe, que é Deus que tira. Mas nessa guerra aqui eu não sei não. Parece que nós estamos sozinhos. Estou sozinho. Tá não, meu irmão. Eliseu faz uma oração. Senhor, abre os olhos desse menino. Senhor, abre os olhos dele. Fecha teus olhos, meu irmão, minha irmã. Senhor, abre os olhos desse irmão. Abre os olhos dessa irmã agora, Senhor. Como o Senhor abriu os olhos daquele moço. Para que eles entendam, Senhor, que contigo somos mais que vencedores, ainda que as situações adversas pareçam destruir nossa vida, nossa fé. Não, Senhor. Abre os olhos. E aí, meu irmão, quando aquele rapaz abriu os olhos, a Bíblia diz que ele viu carruagens de fogo espalhado por todo aquele lugar. E quando ele viu, irmãos, aquele exército do Deus vivo, quando ele viu aqueles homens, aqueles anjos, quando ele viu, ele falou, verdadeiramente, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, Eliseu, o Deus de Jacó está conosco, Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Moisés. Meu irmão, minha irmã, abra os seus olhos espirituais, o nosso Deus é poderoso para te livrar. Ele é poderoso acima de reis, de principados, de potestades. O nosso Deus, em Deus e com Deus, estamos garantidos. E com Ele nós somos maioria. Lutero, depois daquele momento de perseguição, depois de passar por aquela dieta de Worms, ameaçado de morte, capturado por Frederico, que quis protegê-lo, levou Lutero para aquele castelo. Lutero, o grande Lutero, o servo de Deus. Agora Lutero está preso. E algumas pessoas podiam olhar para Lutero
Quem sabia que ele estava naquele castelo podia falar assim, ó, agora Lutero está protegido aqui. Agora Lutero está seguro. Ele até traduziu a Bíblia. Ele até fez uma tradução da Bíblia para a língua do povo. Agora Lutero aqui está bem guardado. Lutero, ao meditar no Salmo de número 46, esse salmo que nos faz cantar que o nosso Deus é mais poderoso que as forças da natureza. Esse salmo, essa palavra que nos faz cantar que o nosso Deus é mais poderoso que a fúria dos homens. Esse salmo fez Martinho Lutero escrever: castelo forte não é os homens, não é a natureza, não é as conjunturas que parecem positivas a mim. O meu castelo forte é Deus, é o Deus dos céus que troveja na terra, é o Deus dos céus que mantém a minha vida. Ele me livrou, Ele está comigo. Ele é o Senhor dos exércitos da Alemanha, dos Estados Unidos, do México, do Brasil. Não é as forças aqui do Brasil, não é as forças armadas do Brasil que garante a sua segurança, que garante a sua vida, que garante o seu trabalho. Quem garante a vitória é o Senhor dos exércitos dos céus, da terra e de todos os séculos. Lutero canta isso, escreve isso. Fica de pé, meu irmão, minha irmã. Vamos cantar como Lutero. O Senhor dos exércitos está conosco. Vamos cantar com o salmista. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, mais poderoso que a fúria da natureza, mais poderoso do que os homens. Ele está conosco e nós estamos nele. Cantemos a Deus.